Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Último vídeo do ano, se tudo der certo, né? Se tudo correr como eu pretendo, este vídeo deve sair no último dia do ano. 20º vídeo e último vídeo do ano aqui no canal Pelas Beiradas. Deve ser a primeira vez que eu falo o nome do canal aqui no canal. Então já vai ser talvez provavelmente a primeira vez que eu peço pra você se inscrever, que eu peço pra você deixar like ou coisas assim. Esse vídeo também, assim como o último, ele é bastante no freestyle, ele provavelmente vai ser o mais curto, ou um dos mais curtos aqui do canal. O único objetivo é me despedir do ano de 2025 mesmo. Eu quero falar também sobre produção de conteúdo, mas não expandir muito, igual eu normalmente busco fazer aqui. Meio empírico mesmo, falar sobre mim, por isso é um vídeo bastante no freestyle, eu não preparei nada, só quis ligar a câmera aqui e me despedir por esse ano que foi o ano inaugural aqui do canal, né? É, foi primeiro pontapé que eu dei depois de muito tempo de espera, ou de postergar por bastante tempo, e acabei finalmente dando início a este trabalho que eu adoro produzir, que tem diversas questões, mas que eu adoro produzir. E é isso. Vamos fechar 2025 e falar um pouquinho aqui sobre a minha própria produção e contextos gerais que me fizeram querer começar a produção, ou que eu enxergava da produção de conteúdo. Eu tô gravando com a janela aberta porque tá muito calor, tive que desligar o ventilador pelo barulho. Não pretendo cortar nem editar muito esse vídeo, ou se tudo der certo, eu pretendo editar nada. Então, é, tenham essa parcimônia comigo, tá? Eu queria falar com vocês sobre produção de conteúdo. Pra quem não sabe, eu faço faculdade de jornalismo. Eu tô indo pro terceiro ano agora, ou penúltimo ano da faculdade, uma faculdade com 4 anos de duração, 8 semestres. Tô indo agora, então, pra reta final da faculdade. Alguns anos atrás, eu tinha um podcast com alguns amigos meus. Talvez alguém aqui que me acompanhe, talvez, só talvez, vá lembrar, fora os próprios participantes, né, os próprios amigos que ajudavam, era o Animagram Podcast. Não recomendaria que eu ouvisse. Não acredito que seja um bom, um bom podcast. Até pelas minhas falas, evidentemente, isso não é uma crítica a ninguém. Eu me interessei por fazer jornalismo quando eu produzi este podcast junto de amigos, nesse mesmo contexto, nesse mesmo momento de realidade. Eu tinha uma continha engajadinha que eu falava de anime no Twitter, então as coisas meio que floresciam junto, assim, da minha vontade de produção de conteúdo, porque ir pra exposição à internet, o momento da internet, principalmente esse momento, eu acredito, assim, principalmente esse momento, o pós-pandemia afetou todas as coisas, né? Então é inevitável falar sobre isso, mas diria que é o momento que mais se consolida a internet, principalmente pós, sei lá, 2013, ou que a gente começa que a internet já estava talvez consolidada, claro que ela vai se desenvolvendo, e big techs, liberalismo, neoliberalismo, outras articulações da geopolítica que afetam a internet, que afetam a nossa forma de se relacionar com a internet foram ocorrendo, e aí a afetação foi mudando sempre, né? A nossa forma de se relacionar com a internet foi mudando sempre e sempre vai continuar mudando. Mas principalmente ali pelas jornadas de maio lá em 2013, que acho que a gente cada vez mais foi consolidando uma estética nacional, ou uma forma de se comportar. Isso está dentro da estética, né? Mas é uma forma de se comportar dentro da internet que se consolidou principalmente nesse momento, porque eu acredito que se consolida com
raízes muito marcadas ou até muito profundas, talvez, do olavismo influente no MBL. É, eu acho que ainda sobre mim não tem tantas outras coisas, assim, eu só quis entrar tinha uma vontade de entrar pra produção de conteúdo no geral, por receber atenção. Talvez este foi o grande problema, receber atenção no Twitter naquele momento, um adolescente que falava merdinha sobre anime, mas que pelo menos usava ponto final e ao invés de falar de power scaling, tentava fazer uma interpretação de personagem extremamente vaga, extremamente caricata, mas era uma interpretação de personagem. Por ter recebido atenção, talvez naquele momento eu fui construindo uma rede de amizade que, junto de mim e outras pessoas que eu fui conhecendo conforme isso foi progredindo, junto de mim se interessaram cada vez mais por aprender sobre arte. De certa forma, é meio vago falar isso, né? Eu não sei nada sobre escultura. Eu não sei nada sobre nada, né? Mas sei um pouquinho mais sobre algumas coisas. Então, assim, mais especificamente a gente gosta muito a gente, genericamente, né? Eu, nesse caso, é uma tentativa de se debater animes e mangás como uma arte autônoma, né? Como uma arte com suas próprias questões de linguagem e um interesse em especial pelo cinema, inevitável por literatura, mas principalmente por teoria crítica. Essas coisas foram enfim, se juntando um grande castelo e me faziam dar vontade de produzir conteúdo, porque pessoas pediam também, pessoas gostam de mim. Estamos aqui, né? Neste momento estamos aqui. Eu demorei bastante, me privei por bastante tempo. Não considero um erro. Muita gente já pedia, já achava que seria interessante que eu fizesse, talvez considerava ou considerem ainda um erro que eu tenha demorado tanto. Me privei bastante, posterguei bastante por entender minha própria limitação. E aqui eu nem digo isso, né, com melancolia, mas de fato limitação, entender minha própria limitação e entender que espaço para maluco tem na internet o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Até demais, mas é o tempo inteiro. E, enfim, eu não queria ser só mais um maluco. Talvez eu seja, e isso é muito de perspectiva, mas eu não queria olhar pra mim e me sentir só mais um maluco. Mesmo que existe uma questão de progressão, né? Existe uma questão de eu vou me construindo. Eu já tenho vídeos, né? Eu comecei esse ano o canal, eu já tenho vídeos que eu discordo de mim do passado, ou que eu olho e falo, não, faltou algo, alguma impressão, ou isso aqui tá meio vago, isso aqui tá meio bobo. É uma questão normal, até porque isso aqui eu acho que é interessante, importante de se falar da produção de conteúdo, é que ela é essencialmente vaga, sabe? Até como isso que é um grande freestyle, eu não separei muita coisa, mas até na hora que eu fui falar que a produção de conteúdo ela é essencialmente vaga, por característica ela é vaga, eu já ia falar, não, mas eu não querendo ser vago, caracterizando dessa maneira, é, a, a, a produção de conteúdo ela é vaga, ela ela depende de uma rede, né? Ela depende de ela pertence a um contexto, a produção dela pertence a um contexto, a produção e a reprodução dela pertence a um contexto no qual se limita as possibilidades de profundidade e de interação com o profundo, de vontade pelo profundo, de interesse, né, pelo profundo. Talvez não nem de quem produz e nem de quem consuma, mas e é também pela questão algorítmica, a forma como a gente tem que interagir com hiperestímulos e hiperexposição a várias coisas e montante de coisas explodindo na tela, mas em geral é questão formal mesmo, assim, né?
existe a questão formal da fala, mas a fala sempre existiu, né? Sempre existiram programas jornalísticos, sempre foi na TV, sempre ainda é, mas sempre foi desde sua gênese ali a grande influência, o grande meio influenciador da sociedade. Ahn, mas a realidade é que uma produção crítica, intelectualizada e com profundidade teórica, ahn, mais aferível, mais ah, bem marcada, ela só é possível no texto, né? Assim, na fala, evidentemente, ela é possível de se criar em citação, e existe uma questão estética que é muito diferente do audiovisual pro texto, né? A questão estética do texto, claro, existem ótimos vídeos que são leituras de textos, meio que ensaios. É, em geral, eu acredito que essa formatação de leitura ela se perde no audiovisual. Importa muito que tenha aqui as fotinhos, importa muito que tenha aqui estes livros, e em geral importa até mais que o que eu tô falando, ou, para ser honesto, importa em correlação às coisas, né? Então, mas a grande coisa, assim, da fala, e principalmente uma fala como a que eu tô fazendo agora, que, sem nenhum preparo, eu só liguei a câmera e fui falar, é que as coisas se divagam, né? As coisas se diluem, as coisas vão indo, e a honestidade, ela tende a ser menor, não no mau sentido mesmo, assim, ela tende a ser menor num sentido... É característico mesmo, assim, não é que eu estou sendo desonesto, é porque divaguei, fui para um tema, fui para outro, às vezes não percebi, às vezes uma palavra ela poderia ser melhor colocada e o texto ele comporta melhor isso. Então, uma atividade intelectual, uma atividade de produção intelectual, ela é muito mais possível dentro de um texto, né? Por características estéticas, talvez, mas principalmente por uma questão de honestidade mesmo com o conteúdo que se refere na hora de produzir. É, então, assim, me privei tanto para produção de conteúdo, porque eu supostamente não. E é verdade, né? Tenho minhas limitações evidentes, as minhas limitações aparentes, de conteúdo, ah, de, de autores, de conhecimento mesmo, né? Eu sou uma pessoa jovem, mas nem só por isso, a gente nunca vai saber de todas as coisas, né? A gente. E aí acho que esse motim foi importante para mim, para eu criar o canal mesmo com essa limitação. Que, porra, foda-se, né? No fim das contas eu sempre vou ter, então o que eu preciso fazer é tentar me aproximar o máximo possível da honestidade, e produzir coisas a partir do meu conhecimento e me utilizar dessa minha produção para eu poder adquirir mais conhecimento, né? Então eu vou fazer um vídeo, eu pretendo, né, antes da produção, conhecer ou me aprofundar dentro do objeto. Foi uma relação construtiva nesse caso, porque em qualquer caso seria bom. Então, assim, me privei por tanto tempo, porque tinha este medo da minha limitação característica, mas a produção de conteúdo, ela vai ser, por essência e por características, sempre limitada, sabe? Ela vai ser necessariamente sempre limitada por uma questão de algoritmo, por uma questão de imaginário em relação ao bem-fazer dessa produção. E isso é muito fluido dentro do algoritmo também, então isso vai passar por características de vídeo, qualidade de imagem, qualidade de áudio, qualidade de edição é muito importante. É, mas também pelo próprio espaço, pelo próprio ambiente, por a gente estar que é o YouTube, né? Então é uma plataforma do Google, mas sei lá, Facebook, Meta, pela produção de conteúdo ela ser necessariamente condicionada pelas Big Techs, então necessariamente condicionada por uma razão ideológica, é, ela, ela tem também suas limitações características que, enfim, podem me suportar, né? Podem me suportar, podem suportar as minhas
as minhas limitações. Eu tinha por principal objetivo, assim, trazer debates sobre assuntos dos quais eu tenho interesse. Então, muitos dos vídeos aqui foram sobre futebol, mas muitos sobre cinema. Tem um só, ou dois, sobre anime. Queria ter feito mais, mas acabei entrando um pouco em contato com anime esse ano, com animes e mangás. É, mas é um canal de reunião de ideias que eu só expresso coisas que eu tiver tendo um interesse naquele momento, que eu estiver convivendo naquele momento, alguma crítica que eu estiver convivendo naquele momento, e necessariamente, assim, sob um propósito de tentar agregar para a discussão, sabe? Tentar agregar para a conversa. Não quero ser dono de razão alguma. Eu, como tô desde o começo desse vídeo, como eu falo lá na minha introdução, o primeiro vídeo do canal, eu não sou ninguém, né? Eu não sou dono da razão, eu não sou o ombudsman dos assuntos, eu não tô aqui para cagar regra, para cravar nada, eu tô aqui realmente para tentar trazer um debate. Poucos ou nenhum vídeo aqui foi exatamente agressivo, teve algum tom de agressividade, que pra quem me conhece sabe que até que eu adoto bastante, principalmente nos meus textos, mas também na minha fala, no cotidiano, na hora de se conversar algum assunto, de se debater algum assunto, eu tenho uma razão argumentativa, assim, uma retórica muito mais explosiva, que é uma que eu não tenho aqui no canal, também talvez pelo espaço, pelo ambiente, por falta de aparelhos também, mas não tenho e também acaba sendo um elemento estético aqui para um debate mais calmo, para um debate mais bem produzido e mais, de certa forma, fino, sobre coisas que são comentadas, mas de maneira, eu tento de alguma maneira falar de coisas que não são dentro dessas coisas que são, ou se ou talvez não são, seja exagerado, né? As coisas são comentadas, eu não tô trazendo nenhum ponto novo, eu não sou nenhum gênio, mas são pouco comentadas, ou eu entendo que existe alguma lacuna. Enfim, eu nunca queria trazer alguma conversa para ser repetitiva aqui, e eu tenho pavor disso. Em alguns momentos serei, assim como todos no ambiente de internet, essa é uma outra limitação que se tem aqui, também por uma questão do algoritmo, né? Reciclagem das coisas, assim. Até quando eu falo de coisas, né, de lançamentos e coisas assim, eu tinha esse propósito do debate. Por isso os vídeos são longos, palavrinhas legais, cenário com livro e coisas assim. Mas ao mesmo tempo isso não engaja, né? Isso eu também. Por tudo que eu falei sobre questão algorítmica, por tudo que eu falei sobre essa questão da produção e reprodução dentro da internet ser meio complexa, eu em nenhum momento esperava engajar, assim, mas também existe uma frustração, né, de você, porra, você quer debater, né, você quer consolidar uma conversa, um ambiente de conversa que é este canal, mas ele não é divulgado, ele não é visto e eu de fato não tenho nenhuma. Não tenho muitas capacidades marqueteiras para conseguir melhorar essa comunicação com quem não está aqui dentro já. Em algum nível existe, né? O canal tá com 111 inscritos, pelo menos nesse momento, dia 30 que eu tô gravando, talvez dia 31 que esse vídeo vai sair. 111 inscritos. Pô, é legal, sabe? Alguns vídeos chegaram perto da marca de 500, tem 3 vídeos em específico que tem 400 e alguma coisa. O vídeo mais visto foi o do Superman. Mais recentemente, um que eu falo sobre conquistas e títulos no futebol e um sobre crítica. Esse eu acho interessante, porque um é sobre futebol, tinha o apelativo ali da Copa do Brasil, que tinha recém terminado. O outro, Superman, um filme queridíssimo em lançamento. O outro era, assim, sobre crítica, ponto. A diferença de crítica para jargão. Pô, não é um assunto que engaja, né? Não é um assunto que tá sendo, mas
dentro da minha métrica houve um engajamento, então eu acho isso legal, acho isso interessante. Enfim, por razão, por essência, é muito complexo de eu conseguir engajar este canal. Como eu falei, não estou exatamente preocupado com isso, mas é claro que estando nesse ambiente a gente se preocupa, e a plataforma, de certa forma, tem alguns meios de te incentivar a querer. É, Pode ser o envolvimento financeiro, pode ser simplesmente os numerozinhos, né? Tu vê algum vídeo seu com mais numerozinhos, principalmente de comentários, e isso é interessante. Meu Deus, ó o Luffy. Vai brigar. Existe isso aqui nesse canal, uma dificuldade incessante de se conversar também, não só pela censura do YouTube, pela censura algorítmica em relação a vídeos longos, em relação a vídeos de debate, mas existe uma autocensura dentro desta casa, que é o Sr. Lufinho, que está sempre presente aqui, mas sempre também latindo e atrapalhando. Enfim, sobre a falta de engajamento é óbvio, né? Assim, dificilmente vídeos com temáticas ou com uma abordagem que pelo menos tenta, eu não tô falando que eu consigo, que eu alcanço, mas que pelo menos tenta, pelo menos propõe ou que se propõe uma abordagem minimamente mais complexa sobre temas que já são mais debatidos. É difícil de engajar, ainda mais com a minha edição. Eu ia falar limitada, mas basicamente inexistente, cada vez mais inexistente, mas eu pretendo editar de fato alguns vídeos futuramente para isso encanta, né? Enfim, outras questões técnicas. Para além da questão do engajamento, a vontade de se trazer debate é uma questão de saturação, né? Eu não sei você que me acompanha, mas eu sei que pessoas que estavam mais interessadas por progredir alguma ideia, pelo menos pessoalmente, não preciso nem dizer para fora, não tô falando de uma revolução, tô falando de, pelo menos para si mesmo, algumas vontades, alguns gostos, alguns interesses pessoais, e a máxima dos assuntos que se tem por interesse pessoal ser, assim, uma rede de estupidez extremamente saturada, né? Então, se vai falar de cinema, tem os canais de guia de consumo, de cultura pop, de homenzinho falando do Tarantino e coisas assim. É isso pra tudo, né? Pior ainda pra anime. Existia uma questão de. Existia uma questão de saturação dos conteúdos de interesse, mas acho que a coisa que eu pessoalmente estava mais saturado e que eu via uma bolha muito próxima a minha se saturar também, e clamar por emergência também, por um novo surgimento que se enfiasse no meio disso, é que a esquerda dentro da internet estava muito limitada, sabe? E eu não tô me referindo ao que cresceu bastante recentemente, mas já deu uma morrida porque acho que a galera se tocou. Isso é de se observar. Não tô nem me referindo que a esquerda não sabe se comunicar na internet, porque olha como a direita faz os memes e blá blá blá. Porque no fim, existe o aporte financeiro, né? Existe a questão de que a direita não precisa saber fazer porra nenhuma, né? As Big Techs já os valorizam, as Big Techs já incentivam o conteúdo, e não só isso, a máxima cotidiana, né? O senso comum, a palavra, o senso comum já pensa dessa maneira, então é muito mais fácil de se reproduzir, e muito mais fácil de introduzir para as pessoas, e por isso é muito mais complexo qualquer personalidade que se comporte como ou que se anuncie como de esquerda, que essa pessoa consiga o seu engajamento, mas ou ser ouvida ou ser ouvida pelo algoritmo, pelo menos que seja,
Mas recentemente a gente viu que houve uma crescente de pessoas de esquerda ocupando a internet, e isso é evidentemente benéfico para um cenário da internet ou para um momento da internet que pede de certa forma, por polarização, mas que pede pelo fogo, né? Pela raiva, que engaja este ódio, que engaja o conflito de ideias. E isso tudo é publicitário, né? Então a gente acaba. ah, a, a- a nossa esquerda surge com um propósito, então, na internet de ocupar o espaço e debater esse espaço, ou reivindicar esse espaço para não entregar de mão beijada, já que todas as pessoas, basicamente, do mundo hoje estão conectadas e terminantemente conectadas, né? Não só cronicamente, mas terminantemente conectadas, como a gente está o tempo inteiro online. Eu não estou nem me referindo a mexer no celular, a gente está sempre com o celular, nós estamos sempre reféns da internet. Não podia que se entregar o mundo da internet, o cyberespaço inteiro para a direita, embora as big techs, por questão lógica, elas todas sejam de direita. É, é fragmentado, né? Não é exatamente. Não é fragmentado, é vago, né? Não é nem exatamente direita. São mídias burguesas, ponto. De direita, sim, evidentemente, mas mais rígido, mais peculiar do que essa noção de direita e esquerda que a gente tem. Lula e Bolsonaro, tá ligado? Ou Lula não, comunismo e fascismo, que de fato são questões é, de, de diferenciação polar, assim, né? De tópicos que a gente pode sim concretizar em esquerda e direita, mas é mais fluido que isso, até porque a internet e as big techs são questões geopolíticas, né? Enfim, teve um corte, eu não planejava, mas teve um corte. Eu tava falando sobre saturação, né? A questão de saturação da esquerda dentro, pelo menos dentro da internet brasileira. Não, eu não sei exatamente se saturação é a palavra, mas é que eu acho que foi, de certa forma, uma contaminação, eu não sei exatamente qual termo que seria melhor para usar, também é uma questão de diagnóstico a ser feito, né? Mas surgiu ali, então, uma tentativa de se consolidar nesse meio para não entregar de bandeja esse cyberespaço para a direita. E nesse momento a única coisa que foi feita foi produzir conteúdo se colocando como pessoa de esquerda, narrando conceitos, e de certa forma, beleza, reivindicando algumas coisas e consolidando algumas coisas, debatendo, indo para enfrentamento e tal, mas em geral, o que eu olho que ocorreu foi se tratar das coisas, né, se tratar destes assuntos, ou se comportar na internet, ter o seu canal, ter o seu coletivo, ter o seu, ahn, a sua rede de vídeos curtos, de cortes e coisas assim, e em todo caso se comportar como se comportou a direita, sabe? Ou produzir nos moldes, ou produzir da forma como eles produziam, produzir nas narrativas visuais, audiovisuais, nas narrativas narrativas mesmo, né, faladas, na forma de agir dentro da internet, nos espaços que se ocupam. Em tudo, a esquerda ela só reproduzia o comportamento da direita com outra roupagem, sabe? E isso dentro da internet virou produto, sabe? Virou é uma embalagem diferente só. E quando você abriu o pacotinho, você tinha a mesma coisa. E aí as pessoas que entravam em contato, elas acabavam se tornando mais público, mais pessoas que interagem com um criador de conteúdo do que pessoas que estavam se politizando ou passando por um processo de politização. Então, basicamente, sim, vejam que, e não é uma crítica à pessoa nesse caso, mas vejam que são fãs do Jones Manuel na internet, sabe? Então, assim, tipo, é muito mais importante a figura do que a produção política.
e eles até podem argumentar que não, que eles se interessam mais pela produção política, mas a forma de agir dentro da internet. ah, Me desculpem, é bem empírico mesmo assim, mas a forma de se agir dentro da internet que essas pessoas reproduzem ou se expõem não se difere em nada de um fã do MBL, sabe? De um partido novista ou qualquer porra do tipo, sabe? Eu falei mais cedo no vídeo ali que a gente, me parece que ali esse momento de 2013, o momento político do Brasil de 2013, consolidou uma estética para a internet brasileira. Isso partiu bastante da produção do próprio Olavo, mas é de como sinto, enxergo, de como o MBL se utilizou dessa narrativa, dessa construção narrativa para para produção e reprodução das suas ideias e dos seus conteúdos. Acho que a nossa esquerda demorou para se mexer e quando se mexeu dentro da internet foi para tratar nos mesmos termos e não para chacoalhar estes termos. E eu de fato não sei como seria a forma de se chacoalhar estes termos, eu não sei. Isso deve ser pensado, tá? Isso eu bato nessa tecla que a gente tem que, enquanto grupo político, pensar em alguma maneira de chacoalhar a base da internet, ou da forma de se agir na internet, da forma de conhecer a internet, da forma enfim, da forma de se produzir conteúdo, porque a internet ela deve ser uma aliada, mas em especial para um sentido revolucionário, eu defendo que saiamos da internet, tá? Não nós, a esquerda, as pessoas saiam da internet, mas também não jogar fora seus celulares, viver a vida real, desinstalar redes sociais. Eu não me refiro a isso, eu me refiro é, algo mais simbólico, de certa forma, assim, de o que vale hoje, ou qual é a maior, o que há de mais desgostoso para as pessoas hoje, se não esse esse sentimento de ser refém, de inevitabilidade da opressão da internet, ou quem não pensa, de certa forma, convive com isso, ou tá bastante entregue. Eu acho que a internet, a gente não pode literalmente sair dela, é impossível sair dela, mas a internet para nós da esquerda, ela tem que ser uma ferramenta de politização para que se saia dela, simbolicamente. A política revolucionária ela deve ser feita fora da internet. E, de novo, aqui, isso é uma proposta, isso é uma incitação e não um projeto. Porque eu não sei como, eu não tô aqui para dizer, nossa, mas aí a gente faz uma organização, um partido, sempre tem que burocratizar, né? O que é? Dois comunistas não podem trocar uma lâmpada juntos, senão ela racha, né? Se sai com 5 partidos feitos, né? A partir dessa brincadeira. Moto? Eu realmente não sei como seria este momento de sair da internet, mas como esses espaços estão tão diluídos, a internet, né, o cyberespaço e o espaço, não vou dizer real, porque o cyber ele é real também, mas esse espaço físico, eles se diluíram tanto e a gente está cada vez mais enxergando um momento de ruptura do que separa estes dois ambientes, ou no mínimo a parede que fragiliza esses dois universos, que não são exatamente dois universos também, mas o que de mais concreto tem na diferença dessas duas coisas tá cada vez mais fino, cada vez mais fino, cada vez mais fino, e eu acho que o movimento mais interessante que a gente pode fazer enquanto uma esquerda revolucionária é o de voltar a construir esse muro, essa parede que separava,
ou no mínimo trazer as pessoas para a parede do espaço físico. Pode ser a partir do espaço digital, assim, mas no mínimo trazer as pessoas de volta para o espaço físico, já que tá tudo ocupado na barreira, olhando mais pro lado do cyber, vamos voltar a olhar para o espaço físico. E vamos, pelo menos simbolicamente, como eu falei, é impossível as pessoas saírem da internet, pelo menos simbolicamente a gente precisa fazer essa movimentação de tirar as pessoas da internet. A internet ela pode ser um filtro para cair na vida real e aí sim fazer as pessoas tomarem a consciência, né? Eu acho que essa é a grande chave da questão aqui. Isso eu cravo, assim. Não se escravo, né? Mas isso eu tenho por convicção que a grande questão é consciência, né? A grande palavra na obra de Marx é consciência. A gente precisa que as pessoas tenham consciência de que um mundo novo é possível e o mundo novo deve ser possível no mundo físico e não no mundo digital, porque o mundo físico vai impactar nisso como uma superestrutura mesmo. Trazer as pessoas de volta para o mundo real talvez seja uma movimentação interessante para essa movimentação política de uma construção de consciência e construção de um novo mundo a partir da consciência. É isso, eu fecho aqui, eu encerro aqui. Muito obrigado pelo, pelo 2025, para vocês que estiveram comigo em 2025 e espero que estarão comigo ainda em 26. Espero que mais pessoas alcancem este lugar, por isso eu peço para que você compartilhe se você gosta dos meus vídeos, gosta do que eu tenho a dizer, porque é isso, né? Chegar em novas pessoas, atingir outras coisas em 2026, tentar outros formatos, tentar outras brincadeiras, outras conversas, qualquer coisa que seja. Eu fico muito feliz por ter começado, então 2025 ele acaba sendo um ano especial. Eu não quero me alongar mais, esse é o último dia do ano, acredito que vocês não vão parar para me ouvir por 40 minutos hoje, mas acabou sendo, e eu queria que fosse mais curto. Tive esse problema durante o ano. Encerro aqui meu 20º e último vídeo de 2025, o primeiro ano de Pelas Beiradas. Muito obrigado para você que me assistiu o ano inteiro, ou me assistiu só hoje, ou me assistiu só algumas vezes no ano inteiro. Mas para você que tá aqui, e principalmente aqui neste momento, muito obrigado, tá bom?